Desce o novo. Muito bem, 8h06 em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição. Neste bloco, neste programa, recebendo o vereador eleito aí, e nessa parte dos 80%, considerado como renovação na Câmara Municipal de Campos, o vereador Elinho Naim. O nosso convidado hoje conversa conosco, conversa com o jornalista Aloysio Abreu Barbosa. Nós voltamos, conforme você falava, Aloysio, nesse bloco a transição de governo entre Rafael e Vladimir, mas antes você ainda tem aí uma série de assuntos antes de entrarmos nessa pré-pauta aqui, né, definida por você. Voltamos com você, Aloysio. Elinho, embora seja político no primeiro mandato, é político há muito tempo, né? Embora seja novo, tradição familiar do pai, o pai é um grande político, né? Foi prefeito de Campos, presidente da Câmara, como eu já disse nos blocos anteriores, e conhece muito de articulação política. Ele falou na análise do erro, ele falou 2 vezes no bloco anterior, de análise do erro que ele acha que o governo Rafael cometeu, que ele chegou a falar com o próprio Rafael, e em conversa com... tem muitas pessoas que... É política, não só quem faz política, como quem trabalha em jornalismo político, tem a mesma característica. Política que faz muito com base em conversa. E uma das pessoas que eu costumo sempre conversar, sempre que possível, é com o pai de Elinho, o Nelson Naim. Conhece muito a política de Campos. Uma das pessoas que eu reputo que mais conhece a política de Campos. E ele falou, e Naim, o pai, também já havia me falado sobre isso, dessa avaliação que Elinho traz de opinião do pai e do filho, né? Milita na política de erro do Rafael. Eu queria ser mais preciso nesse suposto erro político. Que erro político foi esse? Primeiro, falei no bloco anterior, a relação com os vereadores. Eu acho que houve uma... E eu ouço isso abertamente hoje de vereadores que perderam a eleição e de vereadores que também ganharam a eleição e que eram ligados ao grupo de Rafael. De não atendimento por parte de alguns secretários, o problema, infelizmente, na saúde de sempre, em grande parte, ou seja, o vereador muitas das vezes não conseguia resolver as coisas na ponta, e o vereador nada mais é do que aquele cara que está o tempo todo ouvindo mais a população do que o próprio prefeito com as suas reclamações. Concordo que nem sempre você tem que ouvir o vereador, você tem que tomar as suas atitudes, mas acho que a relação com a Câmara poderia ter sido melhor, e isso também eu acho que não é um erro só do próprio Rafael, mas também de alguns vereadores, talvez, que não fizeram esse meio de campo na Câmara com outros colegas. É uma visão que eu tenho. Esse foi um erro. E o outro erro, o afastamento de Rafael das pessoas da rua. Eu sempre digo, eu sempre brinquei, que Rafael falava de gestão. Eu falei assim, eu falava para Rafael, ótimo gestão, mas vá para a rua, o que você tem de melhor é a rua. Então, vai ouvir o problema de perto, e muitas das vezes ele não conseguia isso. Foi um erro que ele mesmo cometeu, e ele sabe disso, por mais que ele tenha sido levado a esse erro por parte de algumas pessoas, mas o erro foi dele. Quando eu erro em alguma coisa ligada à minha empresa, ou quando eu errar em alguma coisa na minha vida, por mais que eu tenha sido levado a esse erro, se eu me permitir errar, o erro foi meu. Então, eu acho que os principais erros que eu me refiro é a ligação com a Câmara e o afastamento dele das pessoas.
Esse foi o principal erro. E esse segundo, ele próprio admitiu isso em toda a campanha eleitoral dele. Deixa eu me aprofundar um pouco mais nisso. Que é uma coisa que é falada abertamente, né? E era falada abertamente dentro do próprio governo. Inclusive, eu e você já falamos sobre isso em conversas, conversa repórter-fonte, né? Você participou do governo, mas o governo, Rafael, ele tinha, e tem ainda, né? Vai até o final do mês, ele tem um chamado núcleo duro, que é um núcleo que vem desde a campanha de 2016. Né, e que depois ali se agregou mais uma pessoa, talvez tenha sido Alexandre Bastos, né? Eu acho que eu vou além, Aloysio. Eu vou além. Eu nunca fiz parte desse núcleo duro e ele não vem desde 2016, ele vem desde 2012. Mas se você considerar que Bastos e Belotti faziam parte do núcleo duro, e Brandi, ele não estava em 2012, né? Que estava em 2012 era Sazinha, Tinoco, Fabão, tava. Zé Paz. Zé Paz, verdade. Depois entrou Léo Vigan, que é cunhado de Cezinha, secretário de planejamento, né? Ou Fazenda. É o homem das finanças. Muda o nome, mas o significado é o mesmo. Alexandre Bastos e Belotti. Era um núcleo duro, né? O núcleo duro. Concordo que esse núcleo Fabão, Zé Paz e Cezinha vinha desde a eleição do vereador, mas ele se somou depois da eleição de 2016, Alexandre Bastos, excelente repórter, Thiago Belotti, que fez uma campanha muito boa em 2016, publicitário, né? E, como eu já citei aqui, o cunhado de Cezinha, o Léo Vigan. E algumas pessoas já disseram aqui, tanto em conversa quanto conversa aqui na rádio, quanto conversas particulares, pessoas do próprio governo. Eu vou ficar com a definição, por exemplo, que deu Vitor Aquino, arquiteto, que começou no governo Rafael e depois ele migrou para o governo Carla, saiu do governo Rafael para o governo Carla. E Vitor Aquino disse aqui, nesse mesmo programa que eu disse, Aline, eu acho a definição dele pertinente. Não estou falando de juízo de valor, mas é pertinente. Então, ou seja, estou fazendo juízo de valor, sim. Mas não estou concordando. Que é o seguinte, Vitor Aquino disse que no governo Rafael, você levava uma ideia ao governo Rafael. Rafael gostava da ideia, comprava a ideia. Mas se esse núcleo duro não comprasse a ideia não ia para frente. Então você tinha que, além de convencer Rafael, convencer o núcleo duro. Você tinha que ter dois processos de convencimento. E, em comparação a Carla, ele falou, Carla, é difícil convencer Carla. Mas Carla comprou a ideia, acabou. Isso vai por gravidade no governo. Você concorda com essa análise de Vitor Aquino? Eu vou um pouquinho além, só para as pessoas entenderem. Muitas pessoas, e eu recebo algumas críticas em relação a isso, e eu me dou muito bem com elas e respondo muito bem. Primeiro, as pessoas têm que entender que política não é feito de um ato, e nem de uma eleição. Política é feita de história. Eu estou com o Rafael, eu fiquei com o Rafael em 2012, quando então meu pai, na época o presidente da Câmara, Nelson Naim, fez a coligação do PPL com o PPS. Rafael virou candidato, ganhou a eleição. Meu pai, à época, perdeu a eleição com mais de 3 mil votos. Em 2016 eu era candidato, não pude ser candidato, por problemas pessoais à época eu não fui candidato. E mesmo assim esse núcleo duro não deixou que eu pudesse, infelizmente, tentar ajudar um pouco mais o Rafael. A verdade foi essa. Eu sempre falei, e aí eu concordo em parte com o que disse o Vitor Aquino. Primeiro, as pessoas não sabem, mas a minha ligação pessoal
com o chefe de gabinete do prefeito Rafael Diniz, é a melhor possível. O César é meu amigo pessoal, um cara que eu tenho um extremo respeito e carinho, mas infelizmente esse núcleo duro, ele dificultou, infelizmente, com que as coisas políticas acontecessem dentro do grupo de Rafael. E aqui eu não falo que talvez eles fizessem por mal, não. Eu não digo que, não, fizeram isso por mal, fizeram isso para prejudicar Rafael. Pelo contrário, tenho certeza que não fizeram. Mas, infelizmente, acabou acontecendo. O afastamento de Rafael das ruas aconteceu por causa disso, infelizmente. A falta, às vezes, de politizar mais algumas coisas dentro da própria prefeitura. Meu pai sempre falou isso para Rafael. Rafael, a prefeitura, ela é e tem que ser, sim, tratada como uma empresa, só que uma empresa social. Ou seja, não tem como não politizar algumas coisas. Tudo na prefeitura tem que ter, sim, cunho político. Você tem que ter cunho de gestão? Tem, mas não pode deixar de ter cunho de gestão e ter cunho de política. E, infelizmente, Rafael quis levar o tempo todo para o lado da gestão e esqueceu de fazer política. Eu também quero deixar claro aqui que eu não estou fazendo crítica, não. Só estou... É uma análise. Uma ressalva. Eu aproveitei a análise que também... Eu concordo com o Vitor, é uma crítica, sim, e eu concordo com a crítica. Fiz essa crítica às pessoas pessoalmente, não falei pelas costas, fiz pessoalmente a crítica e paciência. Eu acho que o que atrapalhou um pouco a questão toda do governo também foi talvez a votação que Rafael teve. As pessoas vão falar, rapaz, isso é coisa de doido. Não é minha opinião. Salto alto? Eu não digo nem o salto alto. Eu acho o seguinte, a maior dificuldade que eu tive na minha campanha foi unir a experiência das pessoas ligadas ao meu pai e a juventude das pessoas ligadas a mim. E eu acho que Rafael não conseguiu fazer isso no governo dele. Ele não conseguiu ter um time de cabeça branca que pudesse ajudar junto desse outro time todo. Eu participei do governo Rafael, eu participei, mas eu não participei do núcleo duro e não participei da parte política do governo de Rafael. E eu tentei, mas eu não consegui. A verdade é essa, eu não consegui. E eu não estou falando isso de maneira leviana, porque eu já disse isso a ele milhares de vezes, já disse isso a César milhares de vezes, mas infelizmente eu não consegui ajudar politicamente o governo. Agora vamos pegar essa sua resposta aí, Eli, que também é uma coisa, né? Eu me lembro que teve, nos anos 90, fizeram um computador para Deep Blue, era o nome do computador, para desafiar o maior xadrez de todos os tempos, que é o Kasparov, é o Pelé do xadrez. E aí o Deep Blue acabou vencendo, para surpresa do mundo, foi nos anos 90, acabou vencendo Kasparov numa melhor de 7 jogos. E aí o Jornal do Brasil, na época, né, ainda era jornal referência, ainda, mas naquela época muito mais, colocou assim, o retrato do tabuleiro, como estava assim, e fala assim, veja o checkmate que Kasparov não viu contra Deep Blue. Eu sou, sem nenhum constrangimento, diferente do seu tio garotinho, eu sou um enxadrista medíocre, mas sem mexer peça. Eu olhei para o tabuleiro, eu vi o checkmate em 10 segundos. E fiquei pensando, como é que eu, que sou um medíocre, posso ter visto o Kasparov que o Pelé do xadrez não viu? É simples. Eu sabia que ali tinha um checkmate. Então, crítico de obra pronta é sempre muito fácil, né? Embora você esteja falando, também ressalvando o que você falou durante o governo. Mas vamos deixar o governo que entrou e vamos passar para a transição para o governo que foi eleito. Se você quiser, Luiz, desculpa. Perdão? Se você quiser, tem uma mensagem aí do Vitor Aquino, agora no Face aí. Tá até no seu WhatsApp também.
Vitor Aquino, né? Filme que diz, Chico 4 anos ao lado do Rafael, mas no tocante comentado, ele foi muito prejudicado. Carlos me emprestou por 1 ano e retornei após isso. Mas tudo que projetei na área econômica não foi utilizado em nenhum momento. Mas, enfim, obrigado, Cláudio. Ali em transição, primeira reunião ontem, enfim, aconteceu, e os nomes do governo Vladimir, que você apoiou, você tem uma relação pessoal, uma relação política, relação de infância, né? São primos, mesma idade, parece que aprendeu com esses erros aí, que você está falando de Rafael, da falta de cabeça branca. E é um governo que está buscando equilibrar isso nos nomes anunciados. E está tendo a virtude também de trazer nomes técnicos de currículo inatacável para pastas como a agricultura, com a UMI, para pastas como a saúde, para a saúde não, perdão, para a educação, com férias. Nomes com currículo, assim, né? É um currículo invejável, digamos, né? Inquestionável. A saúde, ele está botando ali a experiência ali de... Ainda não anunciou o secretário, mas Paulo Irano já foi secretário, Geraldo Venâncio, tem o nome do Charbel também. Você acha que é um aprendizado que Vladimir demonstra estar tendo com os erros que você aponta terem sido cometidos no governo Rafael? Sim, com certeza. Não só no governo Rafael, como nos governos anteriores. Eu acho que a população, e principalmente Deus, deu uma oportunidade para ele tentar fazer as coisas diferente, tentar fazer as coisas do jeito dele, ele tentar ter uma Câmara que possa o ajudar, ele ter condição de... A gente sabe da crise econômica que Rafael teve e sabe também a que Vladimir vai ter. Agora, usar esses secretários técnicos, mas fazer política. Fazer política é ter mais articulação em Brasília, fazer política é ter mais articulação no próprio Estado. Eu estou falando aqui, Aloysio, e eu sou testemunha disso. Eu tenho uma forte ligação com o Vladimir pessoal, sim, sempre tive. Só que hoje eu faço parte de um grupo onde o deputado Rodrigo Bacelar é a minha principal liderança. Eu nunca escondi isso de ninguém e jamais vou esconder aqui novamente. A questão hoje é que Campos precisa muito que as pessoas entendam que não adianta, eu sou a favor, eu sou contra, eu sou isso, eu sou aquilo. A gente tem que parar com essa questão de ficar pensando em partido, em famílias, etc., e pensar em Campos. Campos tem que voltar a crescer de novo. Campos não aguenta mais briga, Campos não aguenta mais desunião, Campos precisa crescer. E eu acho que a maturidade das pessoas tem que sobressair. Então, quando você fala que ele aprendeu com os erros e que esse novo secretariado que está aí tem condição de ajudá-lo a fazer um bom governo, não adianta o secretário A, B, C ser bom se não tiver articulação política por trás disso tudo. Se não tiver política, as coisas não andam. O maior exemplo disso é a questão do governo Rafael. Um cara extremamente amável, um cara extremamente profissional, um cara honesto, correto, sem articulação política, não andou. Então, essa é a minha opinião. Então, eu acho que os secretários têm que ser bem escolhidos, estão sendo bem escolhidos tecnicamente, porém, o que vai nortear o governo de Vladimir é o poder de articulação de Vladimir com o Estado e com o governo federal. Isso vai nortear o sucesso ou o fracasso de Vladimir. Essa é a minha opinião, e essa foi a minha opinião a Rafael desde o início. Eu me lembro bem, repetindo o que eu estou te falando, desde quando acabou a eleição de estadual e federal, eu tive uma conversa com ele e que, infelizmente, eu não consegui convencê-lo disso. Ou seja, o secretariado é muito importante, sim,
mas o que vai ditar a melhoria e as mudanças para os cidadãos e para todo mundo que quer ver as mudanças é a articulação política do prefeito. Não tenha dúvida disso. A gente falou muito do governo Rafael e erros cometidos, talvez tenham sido cometidos, e sempre ressalvando, usando aí a analogia com como é que pode um xadrista medíocre enxergar uma coisa que o maior gênio não pôde, é porque ver a obra sempre mais fácil, sempre ressalvando isso, né? A visão retrospectiva é a única que não falha, né? Mas você não acha que esse aprendizado, eu escrevi isso no dia da confirmação da vitória, né? Primeiro, apostei, dei número à vitória antes das urnas serem abertas, projetei 7 pontos, foi um pouco menos de 5, não ficou tão ruim assim, né? Esse é o resultado, e tive uma margem de erro menor que Ibope, que GERP e que Paraná. E após o resultado confirmado, escrevi um artigo dizendo essa crise econômica, a Folha fez 11 painéis, eu fiz 11 painéis, 34, inclusive seu pai, quanto ex-presidente da Câmara, mas com especialistas de economia, finanças, ciência política, sindicalista, empresário, gestor universitário, de junho a agosto, antes da campanha começar, das dificuldades econômicas de Campos, que não começam no governo Rafael, elas começam com a queda do preço do petróleo em dezembro de 2014 e vão se acirrando de lá para cá, chegando a 2 PECs zeradas, fato inédito nos últimos 20 anos, né? As pessoas precisam entender a realidade financeira do município. Então, a crise econômica começa lá de dezembro de 2014 e se agrava. Mas eu escrevi, após a confirmação da vitória de Vladimir, que o governo dele também não podia ser um Rosinha 3. Porque simplesmente não vai haver condição financeira nem se quiser para ser. Você concorda com essa análise também? Com certeza. Não vai ser, primeiro, porque não tem recurso para ser. Segundo, porque o próprio Vladimir, e eu acho que a própria prefeita Rosinha, o próprio ex-governador Antônio Garotinho, reconhecem também que houve acertos e que houve erros no governo, como qualquer outro erro, pelo que já até foi noticiado. Ninguém fala que só houve acerto. Não só não teve acertos, que o Chicão perdeu a eleição pro Rafael no primeiro turno. Ou seja, eu acho que ele tem, eu vou repetir, ele tem a chance de fazer os acertos que os governos que ele, entre aspas, trabalhou, mas que ele vivenciou, que foi o que ele passou, e não cometer os erros que ele também vivenciou e que ele passou. Então, a oportunidade que ele vai ter, lógico, com uma dificuldade financeira maior, por isso se deve o poder de articulação desde agora, e ele já está fazendo isso há algum tempo, desde agora, para que ele tenha um bom governo, é exatamente isso. É não cometer os erros que ele viu que deu errado, cometer os acertos que ele viu que deu certo, tentar fazer o feijão com arroz e articular Rio, articular Brasília, para que ele possa fazer algo diferente do que aconteceu por falta de articulação política. É isso. Não tem muito segredo. E aí não tem mágica, né? Não tem mágica, é matemática. Matemática é a coisa mais simples do mundo. Então, não adianta se as pessoas, como as pessoas queriam o salvador da pátria quando o Rafael ganhou a eleição, e era uma preocupação que todo mundo tinha, né? A paz, não adianta, que não tem mágica, não vai ter mágica. Agora, é tentar fazer o feijão com arroz, isso aí eu falava, independente de ser quem quer que seja, e principalmente entender que o resultado,
a solução dos problemas não estão aqui. A solução do problema estão aqui e fora, no Estado e em Brasília. Agora, falando da análise política, Luiz, eu queria te fazer uma pergunta. Como analista político você sempre foi, e aí eu queria a sua opinião de maneira muito clara, muito direta. Você falou que a eleição foi muito apertada, de fato foi muito apertada, e o que mostra o poder de articulação e o que mostra o que talvez a gente tenha no governo, e a gente torce para que isso aconteça, é a eleição de Campos. Você tem o vereador Igor Pereira, o vereador Silvinho Martins, o vereador Rogério Matoso, o vereador Rafael Twin, o vereador Marcione de Tocos e no meu caso, o vereador Elim Naim. Os 6 para apoiar Vladimir. Você acha que se esses 6, por exemplo, fossem apoiar Caio, você acha que o resultado da eleição poderia ter sido diferente, na sua opinião? É uma pergunta. Rapaz, você conhece a tese do efeito borboleta? Conheço. Diz o seguinte: se você voltasse no tempo e interferisse na batida da asa de uma borboleta, você podia voltar aqui e não estarmos nós, os dinossauros. Então, qualquer mínimo fator que você mude, ele pode ter... Agora, respondendo de maneira objetiva a sua pergunta, estou falando de maneira teórica. De maneira objetiva, é possível. Talvez seja até provável. Mas eu acho que definiu essa eleição no primeiro turno foi... Isso assim, acho não é uma certeza. Foi a força da campanha da qual você participou, de Bruno Calil, comandado por Rodrigo, que permitiu haver segundo turno. Porque Natália foi um fenômeno, não se discute, mas é um fenômeno dentro das limitações de um partido pequeno, sem estrutura, e que sempre teve, a esquerda sempre teve em Campos. Mas assim, é um fenômeno que não tinha capacidade matemática de interferir. Né? Com a queda de Rafael, se não são os 13% de Bruno, com a votação de Caio, você não teria segundo turno, Vladimir ganha no primeiro. E no segundo, eu acho, sinceramente, aí respondendo a sua pergunta, que o que definiu a eleição, que eu te digo, e seu pai pode dizer melhor que eu acompanho isso desde 88. Eu nunca vi, Aloysio, nunca vi um trabalho em 14 dias tirar a diferença que o trabalho que Rodrigo Neves fizeram aqui. Eu nunca vi coisa igual. O trabalho de você no primeiro turno foi um trabalho fundamental, mas não alcançou em um espaço de tempo tão curto os mesmos resultados que a imensa diferença que Caio tirou para Vladimir. Sinceramente, o que definiu a eleição do segundo turno para mim foi tempo. Não. Esse trabalho começa uma semana antes, uma semana, não sei. Acho que Caio virava. Eu respeito, mas eu vou te dar 2. Eu tenho uma frase que eu ouço muito, que conta fatos, não há argumentos. E tem 2 coisas que eu queria perguntar a você, já falando o número. Vladimir cresceu de 106 para 121. Concorda? Não é isso? Foram... Você não precisa concordar, são os números. 15 mil votos. Sabe aonde Vladimir cresceu 50% desses 15 mil? 7.500 votos, Vladimir cresceu na Pedra. Vladimir cresceu na Pedra 7.500 votos da eleição dele, do primeiro para o segundo turno. Esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, na minha opinião, Vladimir ganhou a eleição porque o candidato concorrente no segundo turno era Caio. Porque o número de abstenção e de pessoas que não foram votar só cresceu, porque, na verdade, o trabalho que na sua opinião, e eu respeito,
que foi o trabalho feito por Caio e por Rodrigo Neves, que você diz, para mim não foi esse trabalho. Para mim foi as pessoas não querendo a volta do garotismo, por isso o crescimento de Caio. E eu acho que se fosse essa análise tão friamente assim, mas eu concordo, é a sua opinião, mais pessoas teriam ido às urnas votar para que Caio fosse prefeito de Campos. Então, nada pessoal contra Caio, eu não tenho nada pessoal contra Caio, nunca tive nenhum problema contra ele, só que as pessoas não viam nele, e por isso o grande número de abstenção a gente teve em Campos, condições de governar Campos. Essa é a minha opinião. E acho que o grupo que se juntou a Vladimir somou sim, e é notório que somou, porque só na Pedra, que é um lugar onde Vladimir, a gente sabe eleitoralmente que o grupo de Garotinho tem dificuldade, dos 15 mil votos, 7.500 votos foi onde ele cresceu, foi exatamente na Pedra. Cláudio, vamos ao intervalo. Sim, vamos lá. São 8h37. Nós estamos com o convidado Elinho Naim, né? Vereador eleito em Campos pelo PTC, conversando conosco. São 3 blocos do programa. A gente faz esse intervalo rápido agora para fechar com o último bloco e a gente trazer de volta aí a participação, né, do Elinho Naim. São 8h38 agora em Campos. Oferecido